O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu mais documentos à defesa do ex-presidente Fernando Collor sobre as doenças que deveriam ser levadas em conta nesse momento de prisão. A Janaína Camelo vai trazer os detalhes para a gente agora. E tudo isso partiu da divergência que envolve o que está no processo, no documento, da resposta do ex-presidente Collor no momento da audiência, né, Janaína? Porque ao ser questionado sobre problemas de saúde, ele simplesmente respondeu que não. Mas aí depois a defesa alega que ele tem um monte de transtornos, bipolaridade, transtorno também de sono, o próprio mal de Parkinson. E aí o ministro está querendo saber, tem ou não tem? Conta aí, Jana. Exatamente, né, Evandro? O ministro precisa ter certeza que ele sofre dessas doenças para poder conceder ali a prisão domiciliar. E aí hoje ele deu mais 2 dias para que a defesa apresente esses novos documentos. Porque, como você disse, a defesa alega ali que pediu na prisão domiciliar que Collor, que tem 75 anos de idade, além de ter uma idade já avançada, ele possui essas doenças que são doença de Parkinson, apneia do sono grave e também transtorno de bipolaridade. E aí o ministro Alexandre de Moraes ontem já havia dado esse prazo de 2 dias para que a defesa juntasse ali nos autos todos esses documentos comprovando histórico médico, prontuário, e a defesa juntou ali nos autos alguns documentos, atestados médicos, mas o ministro considerou que não são suficientes para comprovar que o ex-presidente Collor sofre dessas doenças. E aí, nesse novo despacho de hoje, dando mais um prazo de 2 dias aí para a defesa, ele pede especialmente que sejam anexados exames de imagem, especificamente também sobre a doença de Parkinson, comprovando ali que ele sofre mesmo de doença de Parkinson. E aí o ministro coloca até um período ali de anos, ele quer exames que tenham sido feitos, caso o ex-presidente tenha realizado, entre 2019 e 2022. Então, depois que esses exames de imagem, é isso que o ministro quer, comprovando tudo ali. Depois que isso for anexado, se for anexado, então ele ainda aguarda ali uma manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre esse pedido de prisão domiciliar. O ministro também, lembrando, ele já pediu para a penitenciária onde Collor está preso, numa ala ali especial, numa penitenciária de Maceió, esclarecimentos para saber se essa penitenciária pode tratar da saúde do ex-presidente. E hoje a penitenciária também respondeu ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo que tem condições sim de tratar da saúde, mas faz uma ressalva. Acho que perdemos ali a comunicação com a Janaína, é isso? Perdemos a comunicação com ela, pessoal? Só confirmem para mim ou se dá para a gente voltar com ela para terminar. Travou? Tá, então daqui a pouco a gente vai voltar a falar com a Janaína, porque eu tenho que conversar com ela sobre outras questões também. Enquanto isso, eu quero debater... Voltou? Então vamos lá. Jana, pode concluir. O seu sinal travou um pouquinho. Continue, por favor. Oi, Evandro. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ok. Só para concluir, então, a penitenciária disse que é preciso observar aí algumas particularidades com relação ao ex-presidente, como, por exemplo, a idade avançada dele, e fala também sobre possíveis pioras no quadro de saúde dele, considerando ali um histórico de distúrbio psiquiátrico. Evandro. Vamos falar um pouquinho sobre o ex-presidente Fernando Collor de Mello e essa divergência envolvendo o estado de saúde dele. O ministro Alexandre de Moraes está achando estranho o fato de haver uma alegação sobre Parkinson nos documentos que pedem a prisão domiciliar do ex-presidente Collor, mas não haver nenhum tipo de administração de medicamento relacionado a essa doença nos últimos 2 anos, por exemplo. Então, se ele tinha, como que ele não tomava nenhum medicamento relacionado a isso? Aí, durante a audiência, se pergunta para o Collor se ele tem algum problema de saúde, ele responde que não, mas nos autos consta que sim. E agora, Langani? Muito estranho, né? Isso é facilmente verificável, né? Quer dizer, o diagnóstico de Parkinson não é um diagnóstico complexo. Eu tenho casos de Parkinson na família. É uma medicação muito pesada que se toma, existe uma progressão da doença, ou seja, né, também afeta a cognição. Então, isso é um exame clínico, né? Você consegue detectar. Hoje, até a medicina está muito avançada também, até exames de imagem, né? Você consegue detectar algum grau de demência ou não. Portanto, eu acho que, dado todas essas incoerências entre o que constava na defesa e o que o próprio acusado, aí, o Fernando Collor, disse, eu acho que faz sentido, sim, o questionamento
de Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo. Agora, Evandro, se for comprovado de fato que ele tem doença de Parkinson, aí eu acho que cabe a prisão domiciliar, porque é uma doença bastante grave, né? Sim. Não significa que ele está em liberdade, nada disso. Agora, se não for comprovado, aí ele tem que ser tratado como qualquer prisioneiro comum. Que foi, Segré? Estou pensando, primeiro, conheço algumas pessoas que têm Parkinson e não dá para você dissimular. Eu tenho hipertensão, mas não tem como saber se tenho ou não tenho, porque não tem nenhum sintoma externo. No Parkinson tem. Estava vendo aqui, inclusive, tremores involuntários, sim, movimentos lentos, rigidez muscular, dificuldades para engolir, urinar, depressão, ansiedade, problemas de equilíbrio, déficits cognitivos. Eu não vi o ex-presidente na sua audiência de custódia com nenhum desses sintomas. Não quer dizer que não tenha, tomara não tenha, não é uma coisa boa para ter. Mas fico me perguntando por que essa diferença. Tem um monte de gente, uma senhora, não me lembro agora o nome, que está presa por causa dos fatos de 8 de janeiro, idosa, tem problemas de todo quanto estilo, colocaram um monte de documentação, mas continua presa. Então, esse mesmo entusiasmo para descobrir se realmente tem por parte do ministro para Fernando Collor de Mello, seria oportuno que tenha para outros. Porque a isonomia, o princípio de isonomia na justiça aplica a todos independente do caso. Não tem a ver com por que foi sentenciado, porque está preso. Se vale para um, tem que valer para o outro. Mas parece que tem diferenças, né? Um Parkinson vale mais que, sei lá, outra questão. Não deve ser assim, está errado. Você acha que está faltando isonomia, Piper? Não sei se está faltando isonomia, até porque eu também tenho muita dúvida em relação a esses problemas do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Veja, tem uma coisa que me chama a atenção, né? Se, como disse o advogado, já haviam sintomas desde 2019, 20 e tal, né? O Collor foi candidato ao governo de Alagoas em 22. Puxa vida, quer dizer, já então sabendo desse diagnóstico todo, mesmo assim, ele se submeteu à vontade do eleitor. É o que o Segré já falou aqui. Se a pessoa não pode ser presa, não tem condição de ser presa por questões de saúde, ela também não poderia ser senadora, deputada, nem governar um estado. Imagina ou muito menos um país. Candidato a governador, né? Porque em momento algum, imagino que ele tenha chegado para o eleitor alagoano e falar: olha, minha gente, votem em mim, mas fiquem atentos. Fiquem atentos, porque eu tenho Parkinson, né? Que óbvio que, como disse o Segré, é uma doença, algo muito sério, muito grave. Não é para a gente debochar, brincar disso. Eu lamento muito que, às vezes, alguns políticos recorram até a esse tipo de subterfúgio para tentar escapar de uma punição. Eu sempre achei Fernando Collor de Mello uma das figuras mais lamentáveis que a política brasileira produziu e que, infelizmente, o eleitor deu aval. Eu jamais eximo o eleitor brasileiro de culpa de absolutamente nada. E essa foi uma das grandes culpas que o eleitor brasileiro carregou. Zé Maria Trindade, você acompanhou a gestão de Fernando Collor de Mello nos tempos áureos. E agora, hein, meu amigo, como é que você analisa essa fase? Eu entendo que quem conhece Fernando Collor não precisa de atestado médico, avaliação de especialistas para identificar que ele não é muito normal, não, né? Essa bipolaridade dele ficou muito explícita no governo, inclusive com a relação com a mulher dele e os livros e tal. Eu não me esqueço no depoimento do irmão dele, o Pedro Collor, na CPI, dizia que ele ficava preso num quarto o dia inteiro fazendo sabe-se lá Deus o quê. Essa frase cravou aqui na minha cabeça o que o Collor ficava um dia inteiro fazendo sabe-se lá Deus o quê, né? Não tem explicação. Mas ele nunca foi uma pessoa normal e essa anormalidade acabou gerando esse carisma imenso que o Collor tem e teve, isso é dele. É um produtor de leads, você não tem como conversar com ele sem sair com a mão cheia de leads para abrir 10 matérias, ele tem essa habilidade, né? Então, essa é uma realidade. E vou te dizer, o Roberto Jefferson está em condições muito piores do que o Collor de Mello, né? Me dizem ali aliados dele, amigos que visitam, diz que ele já não está mais entendendo e já é prisão de corpo, né? Então, tem que ter um habeas corpus, porque a mente dele já não está mais presa, né? E continua preso. E o Fernando Collor de Mello é aquele sujeito que ganhou um bilhete de loteria e jogou no lixo, porque ele não foi preso naquele escândalo do governo dele, onde havia provas
muito fortes de que houve corrupção, o morcego negro, era um jatinho do PC Farias, que tinha uma torneira de ouro na pia, aqueles exageros e tal, recebia milhões, e não houve a comprovação de que ele teria feito um ato no governo para pagar a corrupção. Então, ele não foi condenado. Em vez de entender isso aí como um sinal e se emendado, não. Continuou com o poder político e tal, e fazendo uso dessa forma, né? Então, é isso. Eu acho que a justiça... Eu, particularmente, eu sou contra prisão para esse tipo de coisa. Prisão deveria ser para quem oferece risco para a sociedade. Isso é uma evolução muito grande. Agora, deveria dar uma multa muito grande dele, tomar os bens da família inteira, né? E pronto, assim é que tem que ser a punição desse pessoal. Esse pessoal gosta mais de dinheiro do que de liberdade. Que foi, Piperno? O Zé citou o Roberto Jefferson e tem uma ironia histórica aí, né? Porque o Roberto Jefferson, então deputado pelo PTB, era o líder de Fernando Collor de Mello na Câmara dos Deputados, inclusive na sessão do impeachment. Só 38 votaram contra o impeachment e o Roberto Jefferson era um deles. Pois é, né? O que a luz da história nos traz. Gostei da sinceridade do Zé Maria também na resposta das minhas perguntas.